Olá, me chamo Daniel Martins de Andrade, sou estudante da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, onde faço mestrado em Ciências da Computação, e hoje vou apresentar para vocês um algoritmo de ordenação, chamado CombSort. A apresentação está disposta da seguinte forma: introdução, história, características, funcionamento, algoritmo e curiosidade. Ordenar. Mas o que é o ordenar? De acordo com o dicionário, ordenar é dispor de forma organizada, arrumar, organizar. Alguns exemplos são ordem crescente, onde o elemento vai do menor para o maior. Ordem decrescente, onde o elemento vai do maior para o menor. E ordem alfabética, que é onde ele segue a ordem encontrada no alfabeto. E tem diversas outras formas de ordenação. O algoritmo CombSort ele tem como base outro algoritmo, que é o BubbleSort. O BubbleSort consiste na comparação de dois elementos por vez. Ele vai comparando de 2 a 2 elementos e caso eles estejam em uma posição errada, ele ordena. Como vemos abaixo, uma ordenação em ordem crescente dos seguintes números. O BubbleSort ele vai comparando de 2 a 2 e caso o elemento posterior seja menor do que o anterior, ele troca, até que todos os elementos estejam organizados. Agora um pouquinho da história do CombSort. Em 1973, ele aparece no livro The Art of a Computer Program, de Donald Knuth, onde apresenta o algoritmo como uma otimização do BubbleSort ainda, que utiliza um método conhecido como Batcher's Method, que, como vimos anteriormente, o BubbleSort compara de 2 a 2 elementos. Essa metodologia, na primeira passada do algoritmo, ela aumenta esse gap. Compararia um vetor grande de 10 em 10 elementos, depois de 8 em 8 elementos, até que ele passasse novamente a apenas 2 a 2 elementos. E essa prática ela tem um impacto bem positivo na eficiência do algoritmo. Em 1980, um autor polonês escreveu um artigo com o nome An Efficient Variation of BubbleSort e obteve os seguintes resultados. Como podemos ver no final da tabela, como Modified BubbleSort, que é essa implementação do Batcher's Method. Ela tem um impacto muito positivo em relação ao BubbleSort comum. Porém, nesse artigo, ele apenas apresenta essa ideia e chama outros autores para poder estar desenvolvendo melhor esse algoritmo. Em 1991, na revista Byte, na edição de abril, Stephen Lassay e Richard Box fazem menção novamente ao algoritmo, onde acredita-se que tenham dado o nome CombSort, e apresentam um fator de encolhimento, que seria o tamanho daquele gap que será feitas as comparações até que o mesmo seja 1. Esse gap, apresentado no artigo, ele consiste em pegar o tamanho total do vetor e dividir por 1,3. E depois, o valor obtido de h dividido por 1,3, até que seja 1. Em 2017, um artigo faz uma comparação entre os algoritmos CombSort, Cocktail Sort e Counting Sort, e obtém os seguintes resultados. Na tabela, ele mostra o tempo de processo de cada algoritmo para um número de elementos no vetor. Como podemos ver na coluna da esquerda, com vetores de tamanho 15, 53, 99, 190 até 3000. O CombSort, embora seja um algoritmo, embora tenha sido otimizado, ele não tem resultados positivos em relação aos outros algoritmos. Como podemos ver no gráfico, o algoritmo CombSort foi o que teve pior desempenho em relação aos outros algoritmos. Os algoritmos CombSort e o Cocktail são bem similares quanto à sua complexidade, tirando no melhor caso que o algoritmo Cocktail Sort ele é O de n e o CombSort n log de n, que fica um pouco pior. O Counting Sort ele é O de n em todos os casos, no melhor caso, no caso médio e no pior caso. E podemos ver no gráfico que nessa pesquisa o Cocktail Sort ainda ficou melhor do que um algoritmo O de n. O autor acredita que seja porque o CombSort e o Counting Sort
eles só fazem buscas da esquerda para a direita todas as vezes, enquanto o Cocktail Sort ele faz buscas de ambos os lados. As características do Comb Sort são: ele é uma otimização do algoritmo Bubble Sort. A cada passagem pelo vetor, usa gaps de comparações diferentes até que este seja 1. É um algoritmo baseado em trocas. A complexidade do algoritmo é n² para o pior caso e caso médio, e n log de n para o melhor caso. E ele é um algoritmo instável. Se eu tenho dois elementos iguais, ele irá efetuar a troca de posição desses algoritmos. Agora vamos ver um pouquinho do seu funcionamento. Aqui nós temos um vetor aleatório de 9 elementos. Como seria feita a ordenação desse vetor pelo Comb Sort? Primeiramente, ele pegaria o tamanho do vetor e dividiria por 1,3. Acharia o valor 7, desconsiderando as casas decimais. E atribuiria esse valor a uma variável h. Então, o algoritmo é iniciado com i sendo 0 e j sendo igual a h. E vai fazer a primeira comparação com um gap de 7 números. Ele comparará se 5 é maior que 0. É verdade. Então, ele efetuará uma troca. E passará e acrescentará 1 às variáveis i e j. E comparará novamente. 8 é maior que 7? Sim. Efetuará uma troca. Ao adicionar de novo 1 às variáveis, j ele fica igual a n. Então, o algoritmo para e faz nova contagem para o gap, onde ele pega o 7 anterior e divide por 1,3. Considerando as casas decimais novamente, obtém o valor 5. Iniciando o algoritmo novamente, dessa vez ele fará uma comparação entre 0 e 1. 0 é maior que 1? Não, então ele não realiza nenhuma troca. Soma 1 as variáveis i e j. 7 é maior que 3? Sim, realiza uma troca. 7 é maior que 5? Sim, realiza uma troca. 4 é maior que 8? Não, então ele não realiza a troca. Atingiu novamente o valor 9 e inicia novamente. Dessa vez, com h sendo 5. Dividindo por 5,3, obtém-se o valor 4 para o nosso novo h. E começamos de novo as comparações. 0 é maior que 8? Não. Soma 1 as variáveis. 3 é maior que 1? Sim. Faz uma troca. 5 é maior que 7? Não. Não faz nenhuma troca. 4 é maior que 7? Não. Não faz nenhuma troca. 8 é maior que 8? Não. Chegamos novamente ao 9. Fazemos de novo o passo para acharmos um novo h. E começamos as comparações. 0 é maior que 4? Não. 1 é maior que 8? Não. 5 é maior que 3? Sim. Efetuamos uma troca. 4 é maior que 7? Não. 8 é maior que 7? Sim. Efetuamos uma troca. 5 é maior que 8? Não. E atingimos novamente o valor do vetor. E começamos mais uma repetição. Dessa vez, com h igual a 2. 0 é maior que 3? Não. 1 é maior que 4? Não. 3 é maior que 7? Não. 4 é maior que 5? Não. 7 é maior que 7? Não. 5 é maior que 8? Não. 7 é maior que 8? Não. Atingimos novamente
os valores iguais entre j e o vetor. Dessa vez, o h passa a ser 1. Dessa forma, ele funcionará como o bubble sort. Ele vai fazendo as comparações de 2 a 2 elementos. 0 é maior que 1? Não. 1 é maior que 3? Não. O 3 é maior que 4? Não. 4 é maior que 7? Não. 7 é maior que 5? É, então troca. 7 é maior que 7? Não. 7 é maior que 8? Não. 8 é maior que 8? Não. Atingiu novamente o j igual a n. Porém, foi realizada uma troca. E sempre que é realizada uma troca no vetor, ele tem que fazer novamente esse passo. Novamente, com h igual a 1. Ele passará por todo o vetor, realizando comparações, até que ele não necessite fazer mais nenhuma comparação. Esse é o motivo pelo qual o algoritmo, no pior caso e no caso médio, ele é n ao quadrado. Pois se eu tenho um número deslocado da sua posição 5 vezes, ele precisará percorrer todo o vetor 5 vezes para ordenar esse número e não precisar fazer nenhuma troca. Nesse caso, passamos por todo o vetor e não realizamos nenhuma troca. O vetor está ordenado. Vamos ver então o algoritmo do CombSort. Iniciamos com a atribuição de uma macro, encontrada no livro Projetos de Algoritmos em C, do Paulo Feofiloff, para nos auxiliar às trocas do algoritmo. O algoritmo CombSort recebe o vetor a ser ordenado e o tamanho desse vetor. O tamanho do vetor é então atribuído a uma variável h. Iniciamos um laço que rodará enquanto h for maior que 1 e c for igual a 1. A variável c é a que controla que o laço só pare quando, após passar no vetor inteiro, não hajam trocas. Nessa linha é atribuído o gap. Na primeira passada, h tem um valor de n, será n dividido por 1,3. E nas demais, o valor de h dividido por 1,3. Temos uma comparação que fará com qualquer valor abaixo de 1, h seja igual a 1. Temos então o ciclo for, que percorrerá pelo vetor, fazendo as comparações entre o vetor na posição i e o vetor na posição j. E efetuadas as trocas, caso necessário. Caso seja efetuada uma troca, a variável c assume o valor de 1. Então, o ciclo só parará quando não houverem mais trocas. Uma curiosidade, eu peguei o algoritmo e testei ele para diferentes h em um vetor aleatório de 100.000 elementos. Para um h igual a 1, que seria o bubble sort normal, ele levou 42 segundos para ordenar o vetor de 100.000 elementos. Para um h dividido por 3 em todas as passadas, aproximadamente 26 segundos. Para um h dividido por 2, 20 segundos. O h dividido por 1,5, que está bem próximo do 1,3, levou 4,9 segundos. Mas para um h dividido por 1,3, como apresentado no algoritmo anterior, ele levou apenas 0,078 segundos. E se diminuirmos mais, h dividido por 1,15, ele voltou a aumentar esse tempo. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. E deixo como final uma frase do Donald Knuth. Muito obrigado.